Olá pessoas, bem-vindas ao meu canal. Então, esse vídeo ele tem como objetivo divulgar um material que eu escrevi junto com alguns colaboradores sobre apego e relacionamentos românticos. Então, eu vou dar uma breve introdução do que você vai encontrar lá e de um tema interessante que é o tema do apego, para ficar mais simples ou para atrair o interesse, né, da leitura em relação a um pequeno e-book que eu construí junto com alguns colaboradores. Então, a primeira questão que é bastante interessante, né, que geralmente pode ser que a gente pensa, é que você sabia que as interações que temos com os nossos cuidadores podem influenciar na forma como vivenciamos os nossos relacionamentos futuros, né? Então, será que como que essas interações iniciais, né, com nossos cuidadores, os nossos pais, influenciam na forma como a gente se comporta hoje com os nossos amigos ou nos nossos relacionamentos românticos, né? Então, para vocês terem uma breve noção, né, uma ideia, até meados do século XX, o conhecimento na psicologia era de que os bebês procuravam suas mães por causa de alimentos. Então, assim, a ideia que se tinha era que a procura dos pais era apenas para suprir as crianças alimentarmente, né? E a partir disso, surgem várias percepções de que tipo de cuidado deveria ser dado para essas crianças. Ou seja, a questão do afeto pode ser que fosse um pouco deixada de lado, né? E aí, até o momento que o pesquisador Harlow realizou o famoso experimento com macacos rezo, né? Então, qual foi esse experimento que ele fez? Ele colocou, né, é um pouco triste, mas ele colocou assim um macaquinho dentro de uma jaula e colocou duas mães, né, uma de arame e uma de pano. E aí, para ele perceber qual tipo de comportamento esse macaquinho iria ter. Ele percebeu que o macaquinho ele só procurava a mãe de arame, que é a mãe que tinha alimento, a outra só tinha o conforto, né? Só procurava essa mãe de arame quando o macaquinho estava com muita fome. E ele não percebia que o macaco ficava por mais tempo do que deveria junto a essa mãe de arame, né? Então, era apenas para ser nutrido ali. E o macaquinho passava muito mais tempo com a mãe de pano, né? Que é a mãe que o macaquinho sentia ali a temperatura, mais calor, né? E uma forma de imitar ali o afeto que uma mãe de verdade teria, né? E ele percebeu. Então parece que pelo menos assim, né? Esse primata, para além da gente, né? é, Fica mais seguro ou tem a preferência pelo afeto ao invés da comida. Então ele procura a mãe mais por causa do afeto do que por causa da comida, né? A não ser em casos em que necessite muito do alimento, tá? E aí, após e ali ao mesmo tempo, né? O Bowlby, ele estava pesquisando como se dava o comportamento das crianças após a separação, por exemplo, né? E a partir das observações dele, então, no pós-guerra, né, ou em instituições em que as crianças eram órfãos, né? Ele percebeu qual tipo de comportamento essas crianças tinham e a partir dessas observações ele começou a desenvolver a teoria dele, né, que é a teoria do apego. Então, para ele, nós todos temos características inatas na busca por construir vínculos, né, para construir vínculos com os nossos cuidadores. Então, as pessoas que ao longo da nossa vida nós percebemos como mais aptas, né, para oferecer cuidado e suporte para a gente, são as pessoas às quais a gente busca o contato, né, para se sentir protegido, para conseguir explorar o ambiente. E aí, dois conceitos interessantes que ele coloca é o conceito de eh, base segura e o conceito de porto seguro. Então, o conceito de base segura seria quando nós sentimos seguros com as nossas figuras de apego, nós tendemos a explorar o ambiente. Então, eu exploro o ambiente porque eu sei que vai ter algum suporte, né? Vai ter alguém para me dar esse auxílio caso o ambiente comece a ficar inseguro. Então,
tem a base segura, e o outro conceito é o conceito de porto seguro, que seria, caso eu precise, eu tenho a quem recorrer. Então ele percebe que, de forma inata, nós temos esses mecanismos, e esses mecanismos vão sendo desenvolvidos ao longo da vida, tá? E aí, a partir do suporte que os nossos cuidadores nos dão, nós temos isso mais ou menos elaborado, tá? E aí, a sua colaboradora, a Mary Ainsworth, realizou o experimento intitulado Situação Estranha, né? E aí percebeu que tinha alguns padrões no comportamento das crianças. Então, como é que era esse comportamento, né? Então, tinha ela, tinha uma estranha e a criancinha, e ela percebeu que, então, no experimento dela, havia a mãe, a criança e uma pessoa estranha na sala, tá? Nesse experimento, ela pedia para que a mãe saísse da sala e ficasse um tempo com essa pessoa estranha, né? E o padrão da criança, que era apresentado, era quando a mãe voltava para a sala, e aí a pesquisadora observava qual era o tipo de comportamento que a criança apresentava, tá? E aí ela foi perceber que tinha esses padrões. Assim, foram encontrados padrões de comportamento com as seguintes denominações. Então, o apego seguro, que era quando a mãe saía da sala, mas quando ela voltava, a criança, se a criança estivesse chorando, né, ou com medo, ela respondia bem e já voltava para o seu porto seguro, que é a mãe, né? Outras crianças apresentavam um apego ansioso ou ambivalente. Então, a pesquisadora percebeu que mesmo quando a mãe voltava, as crianças ainda ficavam chorando, tentando bater na mãe e ainda um pouco desesperadas. E tinha o apego evitativo, que era como se tanto fizesse se a mãe tivesse ou não na sala, a criança ela ia manter o mesmo tipo de comportamento, né? E aí várias hipóteses vão surgindo, né? Eu posso deixar isso para um outro vídeo para eu trabalhar melhor essas definições, mas esses tipos de comportamento, esses padrões de comportamento, eles vão surgir a partir da interação da criança com os pais. Então, a criança busca, né, como a gente percebeu aqui com o Bowlby, a criança busca, de forma inata, construir esses vínculos, mas a depender da resposta do adulto, então, eu vou atrás, mas se o adulto não me corresponde bem, eu começo a criar algumas estratégias de segurança, algumas estratégias de enfrentamento para lidar com isso, né? Por exemplo, uma criança evitativa, provavelmente, às vezes que ela buscou auxílio, ela não foi correspondido, né? Não teve a correspondência da busca ali de vínculo, né? De construção de vínculo. Então, são só algumas formas de pensar esses padrões. E qual a ideia central do livro, né? Então, esse é o livro que a gente escreveu, Apego e Relacionamentos Românticos. A ideia central é que tem alguns autores que vão falar que aqueles estilos de apego vão aparecer também nos nossos relacionamentos ao longo da vida, né? E aqui a gente foca um pouco nos relacionamentos românticos. A gente pode falar assim, como é que será que uma pessoa que tem o apego evitativo lida com os pares, né, nos relacionamentos? E aí a gente vai tentar trabalhar isso. Então, uma pessoa evitativa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa segura, uma pessoa evitativa, tem como lidar com isso? Então, a gente vai trabalhar um pouco nesses aspectos. Não vou aprofundar, porque aqui no livro vai ter muito mais bem explicado, né, com exemplos, e eu acho que vai ser uma leitura bastante agradável para quem se interessar, tá? Então, é interessante você perceber que tem essa história por trás do apego, da construção da ideia do apego, e como o apego nos acompanha ao longo da vida, mesmo que a gente não perceba, né? A gente acaba não percebendo, tá? E aí o sumário do livro, a gente vai falar um pouco do porquê a gente busca alguém, então as necessidades que nos movem. Então, temos essa necessidade temos a necessidade de construir o vínculo, né? Ou necessidades emocionais, tá? Relacionamentos na vida adulta.
que tipo de parceiro eu sou e qual tipo de parceiro eu tenho. Então é outra questão que a gente vai abordar. Construir um relacionamento saudável. Então, quando eu percebo que o meu relacionamento não é tão saudável quanto eu achava, que tipo de estratégia eu posso utilizar para tentar lidar com isso, né? E aí a gente conclui o livro, é uma bibliografia básica, mas de forma geral, esse é o trabalho que a gente realizou, né? Então esse vídeo, novamente, é um vídeo muito mais introdutório e para eu apresentar esse material, né? Em outros vídeos eu posso focar um pouco mais no experimento, né? Nos autores, mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição, tá? O link do livro na descrição do vídeo. E espero que gostem. Boa leitura. Até mais.